Estamos de regresso para o que resta desta partida aqui no torneio do Browns. Portimonense 4, Olhanense 0. Marcou Pinto, Ari e um bicho de seca. Portimonense que vai vencendo por 4-0 esta equipa de Olhão. Na altura em que a bola está no Olhanense. O Olhanense que aproveita agora também para trocar a bola, trocar a equipa. Bem, enfim, o Olhanense que agora também vai testando alguns novos jogadores. Que é importante estar para o Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão. Bola no Olhanense. Olhanense que agora vai atacando aqui para o centro. Olhanense que de facto desceu na mesma época do Portimonense, em 2012-2013. De facto, em 2013-2014, na 2ª Nacional, andou muito tempo em primeiro lugar na primeira fase. Depois acabou por perder o primeiro lugar e até ficaram quase a meio da tabela na primeira fase. Depois, na 2ª fase, o Olhanense teve a lutar para não descer. Vejam só como uma equipa passa do céu, enfim, se me permitirem a expressão, do céu ao inferno. Às vezes, por uma fase negativa de resultados, pode passar do céu ao inferno. E enfim, foi o que aconteceu nessa época com esse Olhanense. Depois, a época passada, o Olhanense não tinha assim uma equipa como na época 13-14, uma equipa um pouco, teoricamente, mais fraca. Acabou por ficar a meio da tabela, teve muitas vezes também posição de descida aos campeonatos distritais, acabou por conseguir se manter na 2ª Divisão Nacional de Juniores. Já o Portimonense não era candidato, desceu nessa época do Olhanense também, na época 12-13, foi a época em que o Algarve tinha duas equipas e passou a ter 0. E nesse caso eu lembro que o Portimonense, enfim, Lami, vai ali a Mica. Continuando, o Portimonense que nessa época 12-13 acabou por descer, e o Portimonense logo à partida para 13-14 não se assumiu como candidato, tal como na época passada. Na época passada lembro-me de fazer uma entrevista aqui com, na altura, o atual treinador, na altura o treinador, que agora já não é, mas na altura o treinador do Portimonense, António Soromanho, e eu lembro-me perfeitamente de falar com ele e de ele me dizer que, enfim, que não ia assumir a subida, mas que se mantivesse aquela equipa, que muito provavelmente ia lutar para subir. Isto na época passada. Em 13-14, como já referi, o Portimonense não era candidato. Enfim, conseguiu apurar-se com algum sofrimento, com uma grande equipa que na altura o Portimonense tinha, que tinha jogadores que se destacavam individualmente. Tínhamos Chico, Tommy, Jorge, sei lá, tantos jogadores com muita qualidade nessa equipa do Portimonense. E depois o Miguel Viegas, o próprio Pepe, enfim, inúmeros jogadores que o Portimonense tinha com muita qualidade. E o Portimonense, não sendo candidato, passou nessa época à 2ª fase, começou-se a acreditar que era possível, mas aquilo que aconteceu ao Olhanense na primeira fase, enfim, foi o que aconteceu ao Portimonense na 2ª. Andou muito tempo em primeiro lugar, verdade seja dita, isolado. Depois arranca mal a 2ª fase em Anadia, com o empate a uma bola. Depois o Portimonense faz 2 empates em casa, em que era obrigatório vencer pelo menos um jogo. Faz 2 empates, um com o Sacavenense e outro com o Casa Pia. E depois a grande desilusão em Almada, quando o Portimonense perde no campo de jogos Beira-Mar da Almada por 3-2. O Portimonense nesse jogo teve a vencer por 2-0 e acabou por perder por 3-2, com golos do Beira-Mar de Almada a aparecer no último minuto, caído do céu. Nem sabe bem de onde veio aquele gol, que despertou muita tristeza em todos os adeptos do Portimonense, a todos que lá estavam e a toda a gente do Portimonense. Quase toda a gente acabou por chorar nesse dia. Enfim, depois disso o Portimonense ainda teve um último jogo com o Bairro da Argentina, goleou 9-0 na altura, mas esse resultado não servia de nada, porque acho que era o Beira-Mar de Almada que tinha que vencer ao Casa Pia por 2-1 e acabaram por empatar. E o gol, acho que foi o gol do Casa Pia. Acho que foi o gol do Casa Pia. É um gol que eu já vi as imagens desse resumo. É um gol que praticamente eu digo, aquilo foi uma oferta. Não venham um bocado com coisas, enfim. Mas acabou por empatar e acabaram por subir as 3 equipas de Lisboa: Sacavenense, Beira-Mar de Almada e Casa Pia. Na minha opinião,
Nessa época o Portimonense era claramente a melhor equipa do campeonato, visto que o Sacavonense ficou em primeiro e ganhou a equipa da Zona Norte, mas na minha opinião a equipa do Portimonense era claramente a melhor equipa do campeonato. Não sou eu o único a dizer, nessa altura os adeptos do Sacavonense também o diziam, que a equipa do Portimonense era a melhor equipa. Mesmo os próprios adeptos do Sacavonense, que acabaram por ser campeões nacionais da segunda divisão, também o admitiam. E eu também o vi, e eu não vi equipa nenhuma mais forte nestes 2 anos, muito seriamente. Só me lembro de ter visto uma equipa que foi mais forte que o Portimonense. Foi na época passada, claramente, a equipa de Loures. Era de facto a melhor equipa, foi a melhor equipa que eu vi nestes últimos 2 anos, a seguir ao Portimonense. Depois, o Portimonense parte para a época 14-15. Teve-se medo, logo na altura, no início da época, que pudesse, enfim, acontecer uma época atrás, enfim, pensou-se que o Portimonense inicialmente poderia não chegar longe, mas de facto o Portimonense tinha uma grande equipa coletivamente. E eu no jogo com o Farense, depois do jogo do Farense em casa, foi à parte da jornada da primeira fase, eu lembro-me ainda de dizer: este Portimonense na primeira fase não perde nenhum jogo. Sabem quantos perdeu, meus amigos? Eu digo-vos, perdeu um jogo com o Cova da Piedade. E esse jogo foi um bocado marcante, porque o jogo devia ter começado às 15 e começou às 15h30. Lá está, a terrível fase dos furos de pneus no autocarro, na Princinha, enfim. Foi essa a única derrota do Portimonense na primeira fase. Enfim, o Portimonense ficou em primeiro. Enfim, já há 4 ou 5 jogos do final da primeira fase, o Portimonense já tinha passado à segunda fase. Claramente uma equipa superior na Série E do Campeonato Nacional da segunda Divisão. O Portimonense acabou por ficar em primeiro, claramente destacadíssimo. Enfim, depois o Portimonense foi à segunda fase e de facto entrou com o pé esquerdo, a perder logo por 2-0. Aí sim, depois desse jogo com o Loures, é que poder-se temer o pior. Começou-se a pensar: se agora acontece a mesma coisa que aconteceu ano passado? Não, o Portimonense foi claramente a equipa dominadora, perdeu 2-0 com o Loures. Depois, aquela viagem à Marinha Grande, é que eu, em toda a minha carreira de jornalista, não me irei esquecer. 2 furos numa viagem, enfim. Foi uma coisa anormal. E de facto, depois o Portimonense reagiu muito bem nesse jogo, ganhando por 5-0 ou 5-1 ao Marinhense. O jogo foi na Marinha Grande. E de facto, a partir daí, começou-se novamente a acreditar que era possível. O Portimonense que depois, penso que viria, depois acho que em casa ganhou 1-0 ao Tondela, exato. Voltou a receber, mas desta vez o Angrense. Voltou, penso eu, a ganhar por 1-0 em casa. Depois, na última jornada da primeira volta, o Portimonense foi ao Barreiro. Bem, ficou 4-1. Bem, foi um resultado também muito mau para o Portimonense, que, enfim, não estava à espera de levar um resultado tão pesado do Barreiro, do Campo da Verde Arena, 4-1. Eu até me lembro que quando o Barreirense fez, acho que foi o 4º golo, penalti, eu nem gritei o golo, enfim. Deixei os adeptos gritarem por si mesmo. Depois o Portimonense vai a Loures, numa expectativa em que o Portimonense ou lutava ainda pelo primeiro lugar, ou praticamente dizia adeus ao primeiro. O Portimonense, que teve a perder por 2-0, ainda reduziu. Toda a gente acreditou no empate, mas a equipa do Portimonense acabou por perder nesse jogo em Loures por 2-1, no campo do Loures. E enfim, depois o Portimonense acabou na segunda jornada na segunda volta da segunda fase, e enfim, é tudo segunda. O Portimonense acabou por ganhar 1-0 ao Marinhense em casa, nesse jogo, em que foi um lindo golo, que foi o regresso do Portimonense ao estádio dos Dois Irmãos. Depois já há 2 saídas, há uma Tondela. O Portimonense teve a perder por 1-0 esse jogo, teve a perder até ao último minuto, aliás, até já passava da hora, e o Portimonense acaba por empatar ao cair do pano. Esse que para mim foi o gol da subida, marcado por João Viana, em que já ninguém acreditava, mas eu sempre acreditei que o Portimonense fosse chegar ao empate, e os jogadores também. André Paulo mete a bola na frente, ainda me recordo muito bem da jogada. Taborda mete no meio para o coração da área, e Viana a desviar para o gol, fazendo vibrar todos os adeptos do Portimonense que ali estavam.
Bem, até exagerei a gritar o gol. E depois foi o que vimos. Nos Açores, o Portimonense foi rei e senhor do mundo. Subiu com esse golo de Ari também no último minuto, em que o Miguel Viegas ataca pela direita, cruza rasteiro para a grande área e Ari a meter a bola dentro da baliza no último minuto. Uma festa imensa por parte dos poucos, muito poucos adeptos do Portimonense que se deslocaram aos Açores. Praticamente eram mães dos jogadores e pais também que se deslocaram, muito poucos, aos Açores. A maior parte ouviu o meu relato através da Rádio Ponto Sul. E depois do último jogo, em casa, frente ao Barreirense, o Portimonense voltou a perder, mas aí já com subida garantida, o Portimonense não perdeu espaço e subiu à primeira divisão, ficando em segundo lugar. Na minha opinião, volto a referir, sem medo nenhum, a melhor equipa que eu vi, a única equipa, aliás, que foi superior ao Portimonense nestas últimas 2 épocas que eu vi, foi o Loures. Aqui nesta altura estamos com 11 minutos da segunda parte. Aliás, 11 mentira. Enfim, estamos com 33 minutos, mais ou menos, da segunda parte. Portimonense que vai vencendo por 4-0 com golos de 2 de Seca, 1 de Ari e 1 de Pinto. Ataca o Portimonense. Vem a bola a sair e vai haver arremesso para a equipa alvinegra. Portimonense a fazer já muitas entradas aqui no torneio do Browns. Vai haver arremesso para o Portimonense. É Gil quem vai efetuar. Vai deixar para que seja o seu companheiro a efetuar o arremesso. Arremesso já efetuado. Gil. Ainda João Gil. Ali parece-me ser o Simões. Ainda Mica ali na luta. Olha o Olhanense. Vai para o ataque. Vai pela esquerda. Lá me encara. Bola colocada. Ali para o centro. Ari. Ainda ali Simões a ser carregado. Olha o Olhanense. Lamy não larga. Grande raça de Lamy. Ai. Ainda ao remate. Tirou. Arremesso para o Portimonense, é efetuado por Lamy. Lá está a bola a ser batida. Pinto. Dá para trás para o guardião, Fábio. Prima. Ainda João Gil. Pode ser isolar com a baliza. Atira a ferro. Foi ao ferro da baliza, João Gil. Mais outra excelente intervenção para o Portimonense. Vila Nova. Lamy. Ari. João. Lamy. Ari. João Gil. Ari. Da Vila Nova. Mica. Mica dispara. Mal. Muito ao lado.
Lamy. Vila Nova. Tira de longe, muito por cima. Está o Olhanense agora a atacar. Está o Olhanense. Olha ali para a meia-lua. Tira o Portubarense. Olha que finta, tira um e que excelente entrada de carrinho do homem do Olhanense. Ainda o Olhanense. Falta. Nós que iremos terminar a emissão a qualquer momento. Vamos já ficar sem bateria. Livre para o Olhanense. Olha, a bola vai ser levantada para a grande área, a bola batida, Fábio agarra. E depois largou e depois agarrou outra vez. Ataca o Portimonense, lá Mica. Dá para Mica. Lá está Mica. Já entrou na área Mica. Cruzamento tirou o Olhanense. Canto para a equipa alvinegra do Portimonense. Simões, Mica, ainda Mica, bateu contra os homens do Olhanense. Ainda o Olhanense, vai lá Lamy, com calma, protege, Vila Nova. Ainda Vila Nova, Simões, Vila Nova. João Gil. Ou El Gilone, como quiserem. Mica. Para dentro da área, João Ferreira, golo. Marca o Portimonense. A fazer o quinto golo aqui no Resort Prontos em Vila Moura. Portimonense que vai goleando o Olhanense aqui no torneio da Bronze. Golo de João Ferreira. Uma altura em que ataca o Olhanense. Corta o Portubarense. Indo o Olhanense. Bola ali para o peito do homem do Olhão, baixo ao relevado. Agora vai ver, alguém vai ver cartão. Cartão amarelo mostrado. Isto no Brasil até dava direito para palavrões e tudo. Bem, há livre para o Olhanense. Não, eu estava a falar disso porque tive de facto a ver uns vídeos que estão disponíveis no YouTube em que alguns relatadores às vezes, quando há disparates de jogadores, árbitros, às vezes mandam-os às vezes para uns belos sítios, enfim. De facto, claro que eu não faço isso, em Portugal isso não é permitido, mas no Brasil muitas vezes, até na televisão. Olha, né? Fora de jogo. Há livre para o Portimonense para ser batido pelo guardião Fábio.
Lá está Fábio. Vai bater à maneira curta, deve estar ali a sacudir os pés. Agora bateu, Ari. Lame. O jogo vai acabar dentro de alguns momentos. Mica. Contra o homem do Olhanense. Ainda Vila Nova. Pinto. Está mesmo a acabar o jogo. Prima. Ari. João Ferreira. Ainda ali, sob pressão, o homem do Olhanense. A bola a sair e vai haver arremesso para o Olhanense. Arremesso já efetuado. João Gil. Ainda Gil. Tirou um Gil. Ai, Gil. Soltar a bola mais cedo. Arremesso para o Portimonense. Lame vai efetuar, já efetuou. João Gil. Simões. Acabou. O Portimonense conquista o terceiro lugar. Faz a melhor classificação no torneio do Barão de sempre. Resultado final, Portimonense 5. Olhanense 0. Foi um orgulho poder ter estado aqui na companhia da TV Nação de Portugal e também da Portimonense TV. Um grande abraço e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde, ou neste caso, bom dia.